Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Então vamos para mais um dia de luz e de amor, para a gente conversar um pouquinho sobre as histórias dos deuses, né? Então, para quem não viu o último vídeo que eu falei de Ganesha, todos os domingos às 6 horas da manhã eu estarei aqui para falar de algum deus, para a gente conversar e entender um pouquinho mais a história, qual o significado desse Deus, né? Qual é a energia que reverbera, assim, que ele nos auxilia, né? Porque como eu expliquei, cada Deus ele vai ter uma energia diferente, ele vai trabalhar coisas específicas e é muito legal quando a gente se conecta com a energia desse Deus ou deusa, né? Que no hindu tem os dois. A gente consegue realmente pedir auxílio, né? E se conectar com a fonte primordial, né? Que eles também, a gente se conecta com eles e se conecta com o divino, né? Então eu estou ainda no escurinho, tá demorando demais pra aparecer o sol aqui, mas eu tô com uma luz meio que lateral, assim, então tipo aqui vocês me enxergam. Mas é isso, né? Quem me segue aqui já tá acostumado que eu faço as lives no escuro, né? Por causa do horário mesmo, que esse é o horário que eu consigo. E é engraçado que eu tava lembrando agora que eu acordo 4:30 da manhã, né? E eu já me acostumei a acordar esse horário, gosto de acordar cedo, né? Consegui colocar isso como rotina, né? Disciplina, tive que ter aí uma sustentação para hoje estar conseguindo. E é muito bom porque você acorda bem, você acorda com calma, né? Você consegue fazer as suas coisas. Então, tipo, eu gosto de acordar esse horário para poder estudar, né? Então é o horário é o único horário que eu consigo para estudar, né? Então é um compromisso que eu firmei comigo. Então, das 6 horas da manhã, para mim, fica maravilhoso. Então, se você não estiver assistindo aqui, eu vou colocar esse vídeo depois lá no YouTube também, tá? E, gente, a gente vai falar hoje de uma deusa, que ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela vibra a energia do amor. Sim, a gente vai falar hoje de Parvati. E eu comentei com você sobre ela na história de Ganesha, porque a Parvati é mãe de Ganesha, foi ela que criou Ganesha, né? E aí senti de falar sobre ela, porque como a gente já entrou na energia dela também, então eu vou ir seguindo esses deuses, né? Então, conforme eu vou vendo as histórias, vai surgindo os deuses e a gente vai comentando sobre eles. Então, a Parvati, ela é a deusa do amor e da fertilidade. Ela é a deusa onde a gente pode solicitar esse auxílio para, por exemplo, atrair um bom casamento, para as mulheres que querem engravidar também. Então, você pode direcionar suas orações, suas meditações a essa deusa, né? Ela auxilia muito nesse sentido. A questão de relacionamentos também, porque Parvati é a consorte de Shiva, né? Então ela é a reencarnação de Shakti, que é a primeira esposa de Shiva. Então é maravilhosa porque ela vibra essa energia, né? Realmente de força, de devoção, de amor, de gentileza. Então ela traz muito essa questão feminina mesmo, né? De mãe, de protetora, de esposa. Então é bem lindo assim a energia dela, né? E a Parvati, a gente vai ao longo do tempo, né? Conforme a gente for estudando sobre os deuses e as deusas, que Parvati ela faz um conjunto da Tridevi, que se fala, né? Que é a trindade de 3 deuses juntos, né? Então a gente vai ver que vai ter os 3 deuses, né? Que vai ser Shiva, Vishnu e Brahma. E nas deusas a gente vai ter a Lakshmi, a Sarasvati e a Parvati. Então elas são 3 deusas que fazem essa trindade, né? Que eles chamam de... Deixa eu só confirmar aqui, mas é isso, né? Tridevi.
E então ela faz parte dessas 3 deusas juntos. E Parvati, ela também pode ter a representação de mais 2 deusas, que é a Durga e a Kali. Todas essas a gente vai conversar também. Por isso que eu falei, conforme a gente vai lendo as histórias, vai surgindo os outros deuses. E aí eu tô anotando pra gente poder dar continuidade, porque são vários, né? E então ela também pode se apresentar assim. Então vocês vão ver que, né, por exemplo, vai ter Shakti Shiva ou Parvati e Shiva. Então, na verdade, é a mesma deusa, só que tem um nome diferente, né? Então, às vezes eu sei que quando a gente lê, a gente confunde, tá, mas não era Shakti Shiva, agora é Parvati Shiva, mas aí a gente vai começar a entender as histórias para ver essas ligações que os deuses têm, né, uns com os outros. Então, vamos começar pela história de Parvati, que é muito linda também. Foi algo que eu li, assim, eu fiquei extremamente encantada com a história dela, né? Já sabendo que ela é mãe de Ganesha, que isso é maravilhoso também. Então, pra gente entender, né, agora um pouquinho a história de Parvati, a gente tem que entender um pouquinho sobre Shiva e Shakti, né? Então, o Shiva e Shakti, eles eram casados nos céus, né? E quando eles voltavam para a Terra, eles se encontravam para reviver esse grande amor, né? Então, Shakti é a primeira esposa de Shiva. Então, eles eram casados nos céus, né? E quando eles se encarnavam na Terra, eles se encontravam de novo. E numa das versões das histórias foi isso que aconteceu, né? Então, por exemplo, os deuses que é Amena e Himalaia, que são os deuses das montanhas, eles eram muito devotos de Shakti. Então, eles eram extremamente devotos, rezavam para ela todos os dias, né? Pedindo as suas bênçãos nas suas orações. E acabou que Shakti ficou tão comovida, né, com essa devoção desses 2 seres, que ela sentiu de reencarnar como filha desse casal. E aí, como ela reencarnou dos céus, ela ganhou o nome de Parvati. Então, é isso que a gente precisa entender, que Shakti, ela reencarnou e ela virou Parvati, né? E aí, já Shiva, ele também reencarnou na Terra e ele veio como o yogi, né, de meditação. Quando a gente chegar na história de Shiva, a gente vai entender um pouquinho também como é esse lado do Shiva, né, do masculino. E, enfim, daí ele resolveu vir para a Terra meditar. E aí veio a Parvati, né? E aí na história conta que Parvati estava caminhando pelas montanhas, né? E ela avistou Shiva nas suas meditações e acabou se apaixonando por ele. E com isso ela pegou e sentiu de auxiliar ele, assim, levar comida, bebida para ele, sempre nas suas meditações, para que ele pudesse despertar da meditação e olhasse para ela, despertasse esse olhar amoroso também e se apaixonasse por ela. Só que Shiva, ele era muito concentrado nas suas meditações. Então, ele era muito centrado nisso e não tinha esse olhar para ela, né? Da mesma forma que ela tinha para ele. Acabou que daí os céus ficaram extremamente irritados, assim, incomodados. Por que Shiva não conseguia despertar esse olhar de amor também para Parvati, né? E aí, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram chamar o deus do amor, que é o Mahadeva, para que ele lançasse uma flecha em Shiva, para que Shiva olhasse para Parvati e se apaixonasse. E aí, assim, eles fizeram, né? Aí enviaram o deus do amor, o Mahadeva, e aí o Mahadeva subiu numa árvore e apontou a flecha para Shiva e ia atirar nele. Shiva estava com os olhos fechados na sua meditação, concentrado, sentiu a presença de Mahadeva, né? E aí, logo que ele sentiu isso, bom dia,
Logo que ele sentiu isso, ele acabou, como é que se fala? Pulverizando, eu acho, não sei se é essa palavra. Vou ficar me devendo, que eu já me perdi. Enfim, ele eliminou Mahadeva, né? Destruiu ele. Porque Shiva não ficou extremamente irritado por vir alguém e influenciar nas emoções dele, né? Porque não seria verdadeiro, não seria na base da verdade. Porque o Mahadeva ia lançar uma flecha nele e ia acabar influenciando, né, nas emoções dele, né? Pra ele se apaixonar por Parvati. E acabou que aí os deuses, né, ficaram extremamente comovidos com aquilo e pediram para Shiva devolver a vida pro deus, né? Porque um mundo sem amor era um mundo sem propósito, né? E aí acabou que Shiva devolveu a vida pro deus, mas acabou saindo do lugar onde estava e ele foi embora. E aí Parvati ficou extremamente desolada, porque era a chance que ela tinha de Shiva olhar para ela, né? E acabou que isso não aconteceu, porque ela estava todos os dias fazendo essas oferendas para ele, indo lá levar comida, levar água, para que ele pudesse despertar da meditação e olhar para ela. E isso não aconteceu. Daí acabou que ela foi atrás de um sábio para realmente firmar isso, se era verdade que ela ia conseguir despertar esse amor por Shiva, né? E aí o sábio disse para ela que sim, que eles estavam predestinados a estar juntos, e explicou para ela, né, que ela era a reencarnação de Shakti e que eles sempre se encontravam aqui na Terra e que eles iam sim ficar juntos. Mas que para o Shiva conseguir se despertar esse desejo de estar com ela, ela teria que meditar Om Namah Shivaya e dedicar isso para ele, né? E aí foi isso que Parvati fez, né? Ela acabou realmente virando uma devota, assim. E aí deixou tudo, deixou roupas, botou roupas mais simples, deixou suas joias e também foi para as montanhas meditar Om Namah Shivaya. E ela ficou fazendo essas meditações por 4 anos, para que ela realmente conseguisse despertar esse amor por Shiva. E acabou que Brahma e Vishnu, eles foram conversar com Shiva, né? E explicar para eles, porque eles acharam realmente essa dedicação de devoção muito forte por ela, né? E acabou que Shiva decidiu conhecer Parvati, né? Disse que sim, que ele ia conhecer ela e que ia dar essa chance. E aí Shiva, para confirmar se realmente ela era devota dele, ele acabou se transformando em um ancião, né? E foi lá atrás dela conversar com ela. E aí ele esperou, né, ela terminar suas meditações lá e perguntou para ela o porquê essa devoção, né? Para quem que era? E aí ela explicou que era para Shiva. E aí esse ancião acabou meio que instigando ela, falando mal de Shiva, ofendendo ele. E ela, né, super irritada com aquilo, acabou xingando o ancião lá, né, dizendo pra ele que ele não podia falar daquela forma. E aí se irritou com aquilo, pegou as coisas dela e foi embora. Aí quando ela tava virando de costas, assim, e indo embora, Shiva pegou o braço dela, assim, segurou, né, e ela virou de costas, e aí ele se dissolveu, né, aquela imagem do ancião idoso que ele tava, e se transformou na imagem dele, voltou pra imagem dele, e perguntou pra ela se ela queria casar com ele, e aí ela aceitou, e eles se uniram novamente, né. E essa é a história, gente, de Shiva e Parvati, né. De Parvati, na verdade, mas tem o nosso protagonista, o Shiva, porque não existe Shakti sem Shiva, né? Não existe a gente ter a energia feminina sem a masculina, né? A gente tem que estar em equilíbrio dentro de nós, essas duas energias, né?
Mas a gente também tem que ter, né? Ou você tem que ter o seu Shiva, ou você tem que ter a sua Shakti, né? Então, esses nomes, né? Isso é legal de explicar, que vocês vão perceber que a gente fala muito, né? É a energia de Shakti e de Shiva. Shakti sempre vai representar a energia feminina e Shiva vai representar a energia masculina. E é justamente por isso, para esse equilíbrio dessas duas energias dentro de nós, né? E, gente, a história de Parvati ela é mais curtinha que de Ganesha, né? Mas é também porque eu tô a semana inteira estudando e daí de tanto que ler que fixou. E é isso, assim, eu achei muito lindo, porque eu me conecto muito com Ganesha, que foi a primeira história que eu li. Aí depois eu senti de falar de Parvati, né, de trazer uma deusa. Então, se você sentir no coração de ter, né, uma representação, até uma representação dos dois, eu vou fazer um post aqui e sentir de colocar a imagem tanto de Shiva e de Parvati junto, né? Porque isso faz com que a gente também vibre relacionamentos saudáveis, né? Como eu sempre explico. A gente conseguir atrair essa outra polaridade em equilíbrio, né? Se eu tô com o meu feminino equilibrado, que eu possa atrair alguém com o seu masculino equilibrado também, né? Para que isso se potencialize ainda mais, essas duas energias, né? E então, se você sentir, é muito legal de ter uma representação dos dois, ou ter só de Parvati mesmo, e saber que ela é essa deusa do amor, ela é essa deusa do casamento, dos relacionamentos, da fertilidade. Então, se você sentir de se conectar com a energia dela para pedir algum auxílio, algum conselho, né? Alguma materialização que você quer, daqui a pouco, de um relacionamento saudável, aonde tem esse amor também, né? Porque o que eu percebi lendo a história deles, que são dois deuses extremamente devotos, assim, né? Extremamente dedicados, né? Shiva, super dedicado, porque Shiva, ele é o criador do yoga, né? E então ele é super dedicado às suas meditações, concentradas. Então ele mesmo na história falava assim: por que vocês querem mudar as minhas emoções para mim despertar desejo em uma mulher? Eu não preciso de uma mulher, sabe? Então ele mesmo já tinha essa coisa de realmente estar dedicado àquilo que estava fazendo, né? E Parvati também, apesar de ela se apaixonou por ele, né? E não desistiu dele, ela teve essa perseverança, né? De realmente se dedicar e ser uma devota e ter paciência de esperar também, né? Ficou 4 anos lá fazendo as suas meditações para que ele despertasse isso e não desistiu de reencontrar o seu amor, né? E eu vejo que isso é uma forma de a gente também ter paciência com as coisas, né? Ter essa perseverança de realmente se dedicar para aquilo e saber que em algum momento vai se materializar, né? Vai se realizar. Então, se você tem um sonho, independente do que seja, né? Que nem agora a gente tá falando de casamento, de relacionamento, que todo mundo almeja também, né? Todo mundo almeja ter um parceiro, ter um companheiro, ter alguém que auxilie você, que auxilie no seu crescimento, na sua evolução, que queira você bem. Mas eu sinto que é uma dedicação das duas pessoas, né? Então, eu senti muito isso dos deuses, né? Os dois super dedicados a isso. E eu acho muito lindo que quando realmente os dois estão em equilíbrio e se encontram, realmente se fortalece ainda mais essa energia, né? Então é muito lindo de ver, assim. Eu fiquei bem feliz em ter trazido essa história para vocês. Espero que vocês absorvam da melhor maneira possível. Eu vou fazer o post agora aqui, já tá pronto, vou postar em carrossel, o texto também, fica mais fácil, né? Para quem quer ler a história. Então se conectem com a história, se conectem com a energia de Parvati, que é maravilhosa.
E no próximo domingo, às 6 horas da manhã, eu estarei aqui pra gente falar de outra história, tá bom? De outro Deus. E é isso, gente. Gratidão profunda, infinita. Obrigada por mais um dia aqui comigo, tá? E até domingo. Namastê.